Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Deus abençoe. É muito bom congregar com vocês aqui essa noite. Eu, a minha esposa, minha filha, viemos aqui para congregar com a igreja, agradecer pastor Valdir, pastor Sérgio pelo carinho, também a pastora Inês. Deus abençoe. Onde tem Melquisedeque, Abraão só dá o dízimo, né? Nós poderíamos lhe ouvir aqui sem nenhum problema. E a gente vai ficando velho, né? Ficando velho. Eu vi os irmãos lá de Paranaguá, lá no fundo. Quando o pastor Reginaldo era auxiliar na obra, a gente corria as ilhas lá em Paranaguá pregando. Hoje ele é o presidente lá do campo, né? E esse varão abençoado aqui que está me hospedando, pastor Inês, há 26 anos ele entrou desesperado numa igreja, a gente estava fazendo missão lá, né? E olha aí que bênção. Um homem de Deus, usado por Deus. A gente nunca sabe, irmão, a semente que vai nascer, a semente que vai morrer. A gente só tem que plantar a semente, porque é Deus que dá o crescimento. E tem nos tratado muito bem ali. Já estamos mal acostumados, não dá nem vontade de ir embora, né? Mas nós logo já vamos deixar ali, vamos voltar para casa, para a família, para a igreja, e é uma benção. Abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 11. Também agradecer a igreja que nos recebe com tanto carinho, rever os irmãos, sempre uma alegria. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês que hoje deixaram os seus lares para cultuar conosco. O Senhor está na casa, igreja. Jesus está aqui. Nós já ouvimos os hinos pelas irmãs, pelos irmãos. Jesus está na casa. Lucas capítulo 15, versículo 11 diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Pode tomar o teu assento, eu quero ser breve nessa noite, mas Deus, à tarde, falava comigo a respeito desta mensagem. Irmãos, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas é o capítulo das coisas que se perderam. Vai falar da dracma perdida, da ovelha perdida e também do filho que se perdeu. E eu louvo a Deus por isso que, inserido neste capítulo, está esta parábola tão conhecida da igreja, a parábola do filho pródigo. Não só é conhecida na igreja, como também fora da igreja. Muitas pessoas usam esse termo, filho pródigo, aquele que foi embora e um dia voltou. E todas as vezes, na maioria das vezes que nós ministramos sobre o capítulo 15, versículo 11 em diante, nós sempre fazemos menção dos filhos, aquele que foi e aquele que ficou. Mas nesta noite, no tempo que é proposto, eu quero falar um pouquinho de uma personagem que está implícita no texto, que não é nem o filho que foi, nem o que voltou. Eu quero falar sobre o pai do filho pródigo. Se a Bíblia diz que um certo homem tinha 2 filhos, é porque os 2 filhos tinham um pai. E quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, uma das coisas que nós entendemos é que Jesus nunca faria uma parábola sem citar algo do cotidiano do povo de Israel. Então, certamente, a parábola do filho pródigo se refere a uma família judaica, a uma família, um pai judeu e 2 filhos judeus, porque o costume inserido na parábola, vai nos mostrar que o filho mais novo pede a parte da herança, e este era um costume judaico. Mas por que eu quero falar deste pai? Porque este pai, sendo um judeu, era um homem que temia a Deus, era um homem na parábola que era temente ao Deus de Israel. Diferente dos outros pais que não temiam a Deus, este homem certamente não só temia a Deus, mas também criava os seus filhos no temor do Senhor. Quando nós olhamos esta parábola e vemos este pai, logo nós começamos a ter um pensamento, porque somos humanos e é natural que nós venhamos humanizar os nossos sentimentos através das escrituras. Qual é o sentimento, pastor? Que pai é esse que quando o filho pede a parte da herança, você não vê no texto o pai tentando mudar a sua opinião? Você não vê no texto o pai aconselhando o filho? Você não vê o pai dizendo, meu filho, não faça isso, você é imaturo, você vai sair de casa, não vai dar certo. Eu como pai, você como pai, eu como avô, você como avô. No primeiro momento em que nós vemos os nossos filhos querendo dar um passo errado, nós já abraçamos os nossos filhos, já instruímos eles e dizemos assim, não faça isso, não vai dar certo, não vá por este caminho não é de Deus, tome cuidado com o que você está fazendo. Mas quando nós lemos o texto bíblico, nós vemos este pai sem falar nada, simplesmente o filho diz assim, me dá a parte
parte da herança que me pertence. E logo em seguida nós vemos no texto bíblico o pai dando a herança para o filho e deixando ele sair pela porta de casa para viver a sua vida como ele queria. Este menino imaturo não sabia o que lhe esperava, mas o pai, que era temente a Deus, sabia o que estava fazendo. Por quê? Porque como um bom judeu, irmão, meu retorno desapareceu aqui no altar. Como um bom judeu, ele sabia que Salomão escreve dizendo: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando envelhecer jamais se desviará dele. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui esta noite temos o cuidado de criar os nossos filhos no temor do Senhor, ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. E deixa eu te dar um conselho nesta noite: não deixa o teu filho em casa no dia de culto, não, nem que seja para ele dormir debaixo da cadeira. Traga a criança para a igreja, para ela se acostumar com esse ambiente de glória e fazer da igreja uma extensão do seu lar, porque os filhos que são criados no temor do Senhor, mesmo que eles um dia se afastem desta casa, eles saberão que é neste lugar que Deus ordena a bênção e a vida para todos sempre. Quem está entendendo, dê um glória a Deus. Quantas vezes as pessoas têm deixado, deixa eu pregar, eu sou pastor, quantas vezes as pessoas têm deixado seus filhos, em vez de estar ouvindo a palavra no celular, no telefone, nas redes sociais, no YouTube. Não, crente, ouça a palavra nesta noite, tome por alerta. O lugar do teu filho é na presença de Deus, o lugar do teu filho é na escola dominical, o lugar do teu filho é aprendendo as Escrituras, porque somente as Escrituras contêm as sábias letras que vão trazer o teu filho um dia para a presença desse Deus de uma forma poderosa. Por quê, pastor? Porque filho de crente, irmão, também tem que aceitar Jesus. Filho de pastor também tem que aceitar Jesus. Mesmo que cresça na igreja, tem que ter uma experiência sobrenatural. E nesta noite Deus está falando conosco: faça como o pai deste garoto, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e se ele envelhecer não se esquecerá. Por que isso, pastor? Preste atenção. Quando o menino pede a parte da herança e vai, o pai fica tranquilo. Ele sabia a educação que ele tinha dado para o seu filho, um menino judeu. Quando ele começa a ler, ele já lê na Torá, irmão. Um menino judeu, quando começa a aprender as primeiras letras, já aprende o Pentateuco. Ele estuda numa escola rabínica, e quando ele chega aos 11 anos de idade, ele já decorou toda a Torá, e ele vai fazer o bar mitzvah. Ou seja, este pai certamente ensinou o seu filho a palavra. Chegou um dia, o filho olhou para ele e disse assim: pai, me dá a minha herança, eu vou sair, não preciso mais da casa, não preciso mais do pai, estou independente, não quero mais viver aqui, deixa eu sair. E o pai disse: não tem problema, meu filho, a minha parte eu fiz, eu te ensinei, irmão. Enquanto o filho é pequeno e está no colo, todos os pais conseguem segurar, mas quando chega aquela idade da adolescência, aquela idade da mocidade, irmão, é só Jesus para segurar os nossos filhos dentro da casa. E o menino foi, e olha que coisa tremenda, característica de um pai que serve a Deus. Ele sabia que o seu filho tinha saído, mas ele tinha fé num Deus que tinha poder para trazer o seu filho de volta para casa. Quem está entendendo, levanta a mão e diga amém. O Deus que você serve tem poder para trazer de volta aquilo que saiu. E eu já estou sentindo a glória de Deus aqui esta noite. Se você ensinou o teu filho no caminho que deve andar, mesmo que ele tenha saído, espera, porque daqui a pouco ele volta e o nome de Jesus vai ser glorificado. E por que eu acredito que este homem tinha fé em Deus e nós precisamos ter a mesma fé? Porque a primeira coisa que este pai nos ensina é que quando perdemos alguma coisa, não devemos sair da casa. Vivemos uma geração que, quando sonhos são frustrados, abandonam a casa. Quando perdem alguma coisa, a primeira situação que eles pensam é culpar a Deus, é deixar a igreja, é sair da casa. Mas Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer: se você perdeu alguma coisa, fique em casa, porque Deus vai trazer na porta aquilo que você pensou que havia perdido. Olha que coisa linda, o pai disse assim: vou ficar na casa. O filho foi, conheço a Deus, sei quem eu sirvo,
vou ficar na casa, vou ficar orando, vou esperar em Deus, não vou me desesperar, não vou arrancar os meus cabelos da cabeça, não vou sair por aí falando com A, falando com B, falando com o vizinho, falando com quem não resolve não. Vou ficar na casa e vou esperar o meu Deus agir. Oh meu Deus, eu estou sentindo algo forte aqui esta noite. A mensagem para o ano de 2026, aconteça o que acontecer na sua vida, aconteça o problema que vier, não sai da casa, permanece na igreja, permanece na presença de Deus, porque o Deus que você serve tem poder para trazer de volta para você, sem você sair da casa. Não precisa abandonar a fé, não precisa se desesperar, permaneça em casa, porque o Deus que nós servimos é poderoso para trazer de volta aquilo que você pensa que perdeu. Diz para o teu irmão, não sai da casa, não sai da casa. Oh meu Deus, quantos abandonos, pastor, quantas pessoas acreditam que porque perderam alguma coisa, o problema está na casa, e aí começa, deixa eu falar irmão, aí começa assim, não vou para outra casa, porque talvez o poder está na casa, e aí eu vou para lá, e lá vai dar certo, aí vai para lá irmão, aí vai para cá, aí pula para lá, aí volta para cá, e aí corre para lá, e aí corre para cá, e não consegue receber vitória, sabe por quê? Porque ele não entendeu que se ele permanecer em casa, é o Deus da casa que vai fazer o milagre, é o Deus da obra que vai fazer o milagre. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus me trouxe aqui para profetizar pela palavra na tua vida, que o ano de 2026 será um ano de restituição para quem permanecer na casa. São anos de ministério. São anos de experiências. E pessoas deixando a casa. Esses dias, pastor, um jovem chegou para mim e disse assim, um jovem obreiro, pastor, eu vou sair da igreja. E eu perguntei, por que você vai sair da igreja? Ele disse, porque nessa igreja, pastor, tem muito problema. Essa igreja tem muita gente problemática. E eu olhei para ele e disse, eu vou sair também, irmão. E ele disse, por quê, pastor? Porque nessa igreja está cheio de gente problemática, irmão. Está cheio de problema. Ele disse, mas você não pode sair. E eu disse, por quê? Ele disse, porque você é o pastor. E eu olhei para ele e disse, você também não pode sair. E ele disse, por quê, pastor? Porque Deus precisa de gente perfeita que nem você. Para ajudar pessoas imperfeitas como nós. Oh, Ramagaya Xandarima Candaraia. Não saia da casa, quem está entendendo o mistério aqui esta noite. O problema não está na casa, o problema não está no Deus da casa, não. O problema é que somos uma geração imediatista, somos uma geração gerada por algoritmo, tudo tem que ser na hora. Se manda uma mensagem do WhatsApp e o pastor não responde, já acha que o pastor está fazendo pouco caso, porque tem que responder na hora. Se não fazer na hora, não me ama, se não me abraçar na hora, não gosta de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, há um tempo determinado por Deus para todo propósito debaixo do céu. Deus nunca vai fazer no meu tempo, Deus nunca vai fazer no seu tempo. Não é Deus que está esperando o meu tempo, é eu que estou esperando o tempo de Deus. Não é Deus que precisa da minha vida, é eu que preciso dele. E por isso eu estou na casa esperando, estou na casa me humilhando, estou na casa me dobrando, porque eu sei que quando o tempo de Deus chegar na minha vida, aquilo que Deus tem para mim vai vir na porta da casa, vai vir na porta da casa, e eu já
estou sentindo a glória de Deus e posso profetizar, permaneça na casa no ano de 2026. Olhe para o texto. Aquele homem ia até a porta. Todos os dias. Ele ia na porta. E se alguém perguntasse o que você está fazendo, ele diria: estou esperando meu filho. E alguém olhava e dizia assim: não vai dar certo. Não se iluda. Olha quanto tempo você congrega, quanto tempo você está na igreja. E ele disse: não tem problema. O Deus que eu sirvo é um Deus que cumpre as suas promessas. Imagina quantas pessoas desanimando ele. Quantas pessoas dizendo: sai daí, não vai dar certo, não vai funcionar. Isso aí Deus vai te curar, não vai curar. Se fosse curar já tinha curado. Deus vai salvar a tua casa, não vai salvar. Se fosse para salvar, Deus já tinha salvado. Mas todo dia o pai ia até a porta e esperava o filho, porque ele tinha convicção de que um dia o filho voltaria e ele abraçaria o seu filho de novo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, é mistério de Deus aqui esta noite. Deus me trouxe aqui para te dizer: permaneça em casa, porque Deus vai trazer de volta aquilo que você pensou que havia perdido. Deus vai trazer de volta. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que foi perdido, eu não sei se você perdeu a família, eu não sei se tem um filho perdido, eu não sei se você perdeu a saúde, mas eu tenho uma coisa para te dizer: Deus vai trazer de volta. Creia nisso. Aquele homem estava na porta e o filho no chiqueiro. O pai na porta orando e o filho perdido num chiqueiro. E deixa eu falar, é preferível saber que tem alguém lá fora num chiqueiro do que nós estarmos aqui dentro e trazermos os porcos para a nossa sala. Porque se você vê alguém no chiqueiro, você identifica. Você sabe o seu estado. Você sabe a sua situação. Mas muitas vezes nós estamos na casa, vestido de crente, com Bíblia de crente, mas cheio de porcos na nossa sala, com a casa imunda, fazendo o que não presta. Se alguém não reconhece que os porcos estão na sala, existe um Deus que sabe. Porque é preferível detectar alguém que está lá fora sujo e saber que a missão tem que ser feita lá, do que muitas vezes a gente está aqui e a sala cheia de porcos. No culto lemos a Bíblia e em casa os nossos olhos estão diante de coisas impuras. E os porcos na sala com a gente, sujando a nossa vida. Acredite você, é uma pesquisa, 70% dos filhos dos crentes até 10 anos já acessaram pornografia hard no celular. Porque nós estamos na sala de casa. E muitas vezes nós não vamos e não deixamos ir até o chiqueiro, mas trazemos o chiqueiro para frente dos nossos filhos, e eles estão ali contaminados dentro de casa, a casa está suja, e está tudo sujo, e depois pegamos o menino pela mão, a esposa pela mão, botamos roupa de crente, viemos para a igreja como se Deus não estivesse na sala, olhando aquele chiqueiro, aquela sujeira. Mas eu tenho uma boa notícia: o Deus que vai no chiqueiro buscar quem está lá fora, é o mesmo Deus que tira o chiqueiro da sala de
quem trouxe, oh meu Deus, quem está entendendo o que Deus está falando? O ano de 2026 é ano de limpeza, é ano de limpeza. Começa a limpar pela sala, começa a limpar pela casa. Antes de Gideão promover o avivamento, Deus disse para ele: sobe lá na casa do teu pai e quebra aqueles ídolos, e então virá libertação e avivamento. Então o ano de 2026 é o ano de tirar os pocos da sala, tirar os pocos da sala, remover a sujeira de dentro de casa. Tem que remover o fermento, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você for a Israel na Páscoa, uns dias antes eles limpam a casa, eles tiram todo o pó da casa, tira todo o pão de dentro da casa que tem fermento, toda a bolacha, toda a massa. Você chega no supermercado, as prateleiras estão cobertas na Páscoa, porque não pode fermento. E quando eles estão varrendo, irmão, eles estão varrendo de dentro para fora, varrendo de dentro para fora. Eles estão tirando a sujeira da sua casa, e eles não estão preocupados com a sujeira da casa da vizinha, não, porque eles querem ser aceitos eles por Deus, eles querem glorificar a Deus. Então eles varrem a casa, eles limpam a casa, e quando a casa está limpa, então a Páscoa é celebrada, porque na Páscoa tem cordeiro, e cordeiro só está aonde a casa está limpa, porque Deus não habita em templo sujo, Deus habita em templo limpo. Então esta noite, a palavra de advertência: quer vitória, irmão? Limpa a casa. Quer milagre? Limpa a casa. Quer ver vitória para os teus filhos? Esse ano de 2026, detecta por onde os porcos estão entrando, fecha as brechas, fecha as portas, e aí tu vai ver a glória de Deus habitar na tua casa, e o nome de Jesus será glorificado. O menino estava no chiqueiro e o pai estava em casa. E o pai dizia: traz meu filho, traz meu garoto, traz meu menino. E olha uma coisa, irmão, um dia como todo outro, talvez um culto normal, um culto de sábado, o pai foi para a porta de novo. Mas naquele dia o culto seria diferente. Ele olha ao longe e vê o filho chegando. E ele conhece o filho. E ele vê o filho de longe. Irmão, presta atenção nisso aqui. Enquanto o filho não vinha, ele estava na casa. Presta atenção. Não saiu da casa. Pega isso. Enquanto o filho não vinha na casa, orando, jejuando, cultuando, consagrando. Mas um dia a história mudou. E aí o pai que estava na casa começa a sair da casa. Os vizinhos olhando e o pai saindo. Porque o pai só saiu da casa para buscar o filho que estava voltando. Ele saiu da casa, abraçou o filho, beijou o filho, pegou o filho, e agora os dois voltam para casa.
Você pegou o mistério aí? Hã? No ano de 2026, tu só vai sair da casa para abraçar tua família e já voltar com ela por aquela porta para dentro da casa, porque nesse ano tu e a tua casa servirão a Deus. Quem acredita neste milagre? É ano de restituição. Eu não sei quem foi, eu não sei quem se perdeu, pastor Josemar, mas eu sei que Deus já está trazendo de volta aquilo que estava perdido. Deus já está trazendo de volta aquilo que estava perdido. E deixa eu dizer uma coisa para você: a melhor coisa que existe é esperar, porque quando Deus devolve para a gente, Ele devolve aquilo muito melhor do que quando nós perdemos. É verdade, pastor? Presta atenção. O menino saiu de casa orgulhoso, cheio de pompa, dizendo para o pai: não preciso de ti, não preciso do meu irmão, não preciso dessa casa. Mas quando volta, volta humilde. E volta dizendo assim: não precisa nem me receber como filho, me recebe como um dos teus trabalhadores, que já está bom. O menino voltou melhor. Você crê que Deus devolve melhor aquilo que se havia perdido? Então Deus vai devolver para você melhor, vai voltar melhor, vai ser melhor. Deus vai dar, meu Deus, deixa eu falar, irmão, deixa eu parafrasear, eu tenho uns minutos aqui. Você lembra a história de Jacó e de José? José vai lá e é vendido pelos irmãos, e quando os irmãos voltam com a túnica manchada de sangue, eles chegam para Jacó e dizem assim: Jacó perdeu seu filho, José morreu. Jacó chorou o luto, irmão. Jacó amava José, e Jacó ficou anos chorando o filho que ele tinha perdido. Mas na verdade, pastor Valdir, ele só achava que tinha perdido, porque Deus estava guardando José para ele. Não, você perdeu de dar um glória. Enquanto você acha que perdeu, Deus está trabalhando. Enquanto você acha que perdeu, Deus está aperfeiçoando. Enquanto você acha que perdeu, Deus está dizendo: eu vou devolver e vai ser melhor. Aí vem a fome na terra, os filhos de Jacó vão lá do Egito, José se revela e José diz assim: agora vai lá em Canaã e diz para o papai que eu estou vivo. Eu imagino eles no caminho, pensando assim: como é que a gente vai falar para Jacó que José está vivo? Nós vamos matar o pai. Eles chegam, leem o texto, colocam Jacó sentado e diz assim: nós precisamos te falar uma notícia. E Jacó olha para eles e eles dizem assim: José está vivo. Jacó diz: não. Não está vivo, não. Eu vi a túnica, eu vi o sangue. José morreu. E os filhos disseram: não, papai, José está vivo. E Jacó diz no texto: não brinque comigo. Não brinque. Eu posso entender Jacó dizendo: não brinque com os meus sentimentos, irmão. Tu acha que eu vim do Rio Grande do Sul brincar com a tua vida? Tu acha que eu saí da minha casa, deixei meus filhos, deixei a igreja para brincar com os teus sentimentos? Eu vim aqui esta noite como profeta de Deus dizer para você que Deus está guardando o melhor ainda para o final da tua história. Deus vai te surpreender, Deus vai trazer de volta para você aquilo que você achou que havia perdido. Eu não sei o que você já enterrou, o que você já deu por perdido, mas prepara a tua estrutura, porque vem notícia boa chegando. Vem notícia boa chegando. E sabe o que é melhor? Saiu um menino de 17 anos e quando voltou para casa era governador da terra. Era governador da terra, porque Deus devolve melhor aquilo que a gente pensou que perdeu. E eu encerro. Você lembra do templo de Salomão? Aquele templo lindo, imponente. Ninguém tinha visto uma maravilha daquelas. De repente vem Nabucodonosor, coloca tudo por terra. 70 anos se passam. Volta para Jerusalém
Esdras, Neemias, Zorobabel, aquela turma toda. E a primeira coisa que eles vão fazer é reconstruir a casa de Deus. Colocam a pedra e começam a reconstrução. Vou abreviar. Termina o templo. E lá em Israel eles falam que os judeus choravam com um olho e riam com o outro. Riam de alegria com o olho porque tinha templo, e choravam porque o templo era muito pobre, muito humilde. E aqueles que conheceram o templo de Salomão balançavam a cabeça e diziam assim: ó, nunca mais será como nos dias de Salomão. Irmão, tu nunca ouviu de alguém um nunca mais? Nunca mais te levanta. Nunca mais a tua família restaurada. Esquece isso. Tua coluna, nunca mais. Eu fiz cirurgia, eu fiz isso, aquilo, isso aí nunca mais se endireita. Teu ministério, irmão, nunca mais. Agora é tempo dessa nova geração que é muito boa. E essas coisas antigas, nunca mais. E a gente começa a ouvir nunca mais isso, nunca mais aquilo outro. E tem uma turma dizendo que a glória de Deus nunca mais vai se manifestar na igreja. Nunca mais vai ter milagre. É 30, 20 anos atrás que era bom. Tinha milagre, tinha. E aí eles começam, nunca mais vai ser igual. Nunca mais. Para com esse negócio. Porque Deus levanta Ageu no capítulo 2, versículo 8 e 9. E diz assim, diz o Senhor: minha é a prata, meu é o ouro. E a glória da última casa será maior do que a primeira. Deus mandou eu te dizer, vai ser melhor. Quem acredita que vai ser melhor? Fica de pé. Passa aqui, amor, para louvar um hino. Deixa eu te falar uma coisa. Você crê que em parte falamos e em parte profetizamos? Pega na mão de quem está do teu lado e profetiza. Diz para ele, vai ser melhor. Não, você não entendeu, vai ser melhor. Tua família vai ser melhor, tua casa vai ser melhor, teu ministério vai ser melhor, a tua saúde vai ser melhor, os teus filhos serão melhores, os teus netos serão melhores. Por quê? Porque Deus está guardando para você aquilo que você achou que tinha perdido. Eu acredito, irmão, que esse ano vai ter gente aqui testemunhando e dizendo: Deus me devolveu, e me devolveu melhor que antes. Eu creio nisso, glorifique a Deus. E eu preciso aqui esta noite pedir para você que crê ainda, que tem profeta de Deus na terra. Se você precisa que Deus te devolva alguma coisa que se perdeu, vem aqui na frente, eu quero orar contigo. Vem ligeiro. Vem, irmão, vem ligeiro. Oh, meu Deus, eu estou aqui já, Jesus. Quem não precisa que Deus devolva alguma coisa? Os obreiros vão me ajudar, pode louvar. Os obreiros vão me ajudar, você vem vindo, irmão. Deus vai devolver e vai ser melhor. Deixa eu dizer, a glória da última casa sempre é melhor do que a primeira. Oh, aleluia. Vamos orar nesta noite. Olha aí, Jesus. Não acabou. Meu Deus. Espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé, passe a enxergar que ainda tem vida aí. Receba! E mesmo que o cenário diga que é o fim, toca, Deus, que as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí.
enxugue as suas Oh, lágrimas. Fala com Deus. Solte essa língua estranha. Eu vou mostrar Meu pra Deus. quem achou que Olha aí, terminou. Jesus. Eu vou deixar Pega, pensarem pega, que pega. o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passe a enxergar que ainda tem vida aí. Receba. E mesmo que o cenário diga que é o fim, Receba. e as evidências gritam que é pra Em nome de desistir, Jesus, mas receba. eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, calma teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Olhe para cá um minuto. Eu e a minha esposa fomos ao Hospital Cristo Redentor em Porto Alegre. Ouça isso. Orar por uma irmã da igreja que havia se acidentado. Quando passamos no corredor, havia um casal chorando. E o casal olhou para nós e disse: o senhor é pastor da Assembleia de Deus? Eu disse: sim. O que eu posso te ajudar? Ele disse: o meu pai está lá em Roca Salles. E ele pediu para que eu procurasse um pastor da Assembleia de Deus para orar pelo meu irmão que está desviado. E eu perguntei onde ele está. E o casal disse: ele está na UTI. O senhor entra lá e ora por ele. Ele está desviado da igreja. E ele está muito mal. Eu entrei na UTI, me paramentei. E a enfermeira perguntou: o senhor vai orar por quem? E eu disse: eu vou orar pelo Luciano. E ela disse: não adianta mais. O Luciano está mais morto do que vivo. Ele tomou um tiro de uma espingarda de um calibre muito grosso. Ele está com o chumbo da cintura até o rosto. E ele está ligado nos aparelhos e ele não responde. Eu disse para ela: o pai dele pediu que eu orasse por ele. E eu me posicionei do lado dele, orei com ele e disse: você aceita a Jesus? Você quer voltar para a igreja? E o Luciano deu uma reagida nos olhos. Eu disse amém. Virei as costas. Saí do hospital. Porque tem dia, irmão, que nem o profeta consegue acreditar no milagre. Mas tinha um pai que estava em casa orando.
Aquele menino voltou para casa, saiu do hospital, se recuperou. O pai ligou para nós e disse: muito obrigado, pastor, pela sua oração. O Luciano voltou. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Luciano não voltou para casa porque eu orei. Ele não voltou para casa porque eu estava no hospital aquele dia. Não! Ele voltou para casa porque tinha um pai em casa, dizendo: traz de volta o meu filho. E nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer: o Senhor está guardando para você aquilo que você achou que já tinha perdido. Qual é o conselho, pastor? Não saia da casa. Não abandone a tua congregação. Não perca a tua fé. Deus tem poder para trazer na porta. E hoje eu preciso perguntar: tem alguém no culto hoje que deixou a casa, que saiu dos caminhos do Senhor e que nesta noite, através desta mensagem, quer voltar para Jesus? Se tem, dá um sinalzinho com a mão, eu vou orar daqui por você. Se tem alguém que está dizendo: eu preciso voltar para a casa do Pai. Deixa eu te dizer uma coisa: o filho primeiro voltou para o pai, para depois voltar para casa. Você precisa voltar para Jesus, senão você não volta para casa. Tem alguém? Dá um sinalzinho com a mão, precisa orar pela sua vida. Tem alguém que não é evangélico e hoje quer entregar a sua vida para Cristo, quer viver na casa do Pai? Tem alguém? Aleluia. Amém? Então eu quero louvar a Deus por esses 2 dias que eu estive aqui. Quero agradecer aos pastores. Pastora Inês, Deus abençoe pela confiança. Mas guarde no seu coração: o segredo da vitória está em permanecer na presença dEle, acreditando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus abençoe, ore por nós. Obrigado, pastor Sérgio. Obrigado, pastor Valdir.